Então fala francês aí, milionário. Testa a faxineira para humilhá-la. Mas a resposta dela o calou. Olá, pessoal! Antes de começarmos essa história incrível que vai mexer com suas emoções, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vocês não vão querer perder as próximas histórias que vão transformar completamente a forma como vocês veem o mundo. Deixem também aquele like, se vocês acreditam que às vezes as pessoas mais simples podem ensinar as maiores lições para os poderosos. Agora, vamos à história que vai deixar vocês sem palavras. O relógio marca 5h30 da manhã, quando Maria Helena Rodrigues empurra o carrinho de limpeza pelo corredor de mármore do edifício empresarial Torre Azul. Seus passos ecoam no silêncio matinal, acompanhando o ritmo constante de sua respiração ofegante. Aos 47 anos, carrega nos ombros não apenas o peso das responsabilidades familiares, mas também a determinação de uma mulher que jamais desistiu de seus sonhos. Mãe. A senhora prometeu que ia me ajudar com francês hoje à noite, havia dito sua filha Camila na noite anterior, segurando o livro didático com esperança nos olhos. Claro, meu amor. Só preciso terminar uns trabalhos extras. Você sabe, a faculdade não vai se pagar sozinha. Maria para diante da porta imponente do escritório 2501, Corporação Montenegro. Respira fundo e bate 3 vezes, como sempre faz. Uma voz grave e autoritária ressoa do interior. Entre, mas seja rápida. Tenho uma reunião importante em 2 horas. Ricardo Montenegro, 52 anos, ergue os olhos do notebook sem esconder o desprezo. Terno italiano impecável, relógio suíço que custa mais que um carro popular, cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Ele é o tipo de homem que mede o valor das pessoas pelo tamanho de suas contas bancárias. Você está atrasada, ele diz sem sequer olhar para o relógio. Desculpe, Sr. Montenegro. O elevador de serviço estava com problema e não me interessa suas desculpas. Faça o que tem que fazer e saia. Maria abaixa a cabeça e começa a limpar a mesa de reuniões. Ricardo a observa com desdém, como se estivesse assistindo a um espetáculo de incompetência. De repente, ele nota algo que o incomoda. Maria está sussurrando algo enquanto trabalha. O que está resmungando aí? E pergunta com irritação. Maria se sobressalta, derrubando um borrifador de vidro. O líquido se espalha pelo chão, criando um reflexo azulado sob a luz artificial. Nada, senhor. Desculpe pelo barulho, mas Ricardo havia escutado. Eram palavras em francês, perfeitamente pronunciadas. 3 meses antes dessa manhã, Maria havia descoberto que sua filha Camila, de 19 anos, havia conseguido uma bolsa parcial para estudar literatura francesa na Sorbonne. Era o sonho da vida da menina, mas a família precisaria arcar com despesas de moradia, alimentação e material didático, cerca de R$40 mil por ano. Mãe, eu posso desistir. Não quero que a senhora se mate trabalhando por minha causa, Camila havia dito. Mas Maria via nos olhos da filha a mesma chama que um dia a fez sonhar em ser professora de línguas. Nem pense nisso, minha filha. Você vai realizar esse sonho, nem que eu tenha que trabalhar 24 horas por dia. E foi exatamente isso que Maria começou a fazer. Além de seu trabalho diurno como faxineira no edifício comercial, ela havia aceitado faxinas extras em casas de família nos fins de semana. Serviços de passadeira nas madrugadas e até mesmo lavagem de carros no estacionamento do prédio durante o intervalo do almoço. Maria, você está se matando, dizia Dona Conceição, a porteira do edifício que se tornara sua única confidente. Essas pessoas ricas não vão nem notar se você morrer de cansaço. Não é sobre eles notarem, Conceição. É sobre minha filha ter a chance que eu nunca tive. O que ninguém sabia, nem mesmo Camila, era que Maria não havia desistido completamente de seus próprios sonhos. Durante as madrugadas, depois que terminava de passar roupas, ela estudava francês online através de vídeos gratuitos no YouTube.
Pronunciava as palavras em voz baixa enquanto limpava. Conjugava verbos mentalmente durante as tarefas mais mecânicas. Mas o dinheiro não estava sendo suficiente. Mesmo trabalhando 16 horas por dia, Maria conseguia economizar apenas R$ 800 por mês. No ritmo atual, levaria mais de 4 anos para juntar o necessário para um ano de estudos da filha na França. Camila vai perder a bolsa se não conseguir o dinheiro até dezembro. Pensava Maria todas as noites, contando e recontando as moedas guardadas em um pote de vidro escondido atrás dos produtos de limpeza. Era setembro. Restavam apenas 3 meses. Dr. Henrique Almeida, administrador do edifício, havia tentado ajudar oferecendo um aumento de R$ 50 no salário, mas sabia que era insuficiente. Maria é uma das melhores funcionárias que já tivemos aqui, ele confessou à esposa. Trabalha com uma dedicação que eu nunca vi. Se fosse por mim, daria o triplo do que ela ganha. Mas as regras eram rígidas. Orçamento limitado. Hierarquia empresarial inflexível. Maria havia procurado empréstimos em bancos, mas sem comprovação de renda suficiente e com o nome sujo por causa de uma dívida médica do marido falecido 5 anos antes. Todas as portas se fechavam. A senhora já tentou pedir ajuda para alguns dos empresários do prédio? E sugeriu Dona Conceição certa tarde. Conceição, você acha que pessoas como o Montenegro ou a Madame Silva vão se importar com os sonhos da faxineira? Para eles, somos invisíveis. E Maria estava certa. Durante 3 anos, limpando os escritórios mais luxuosos da cidade, ela havia presenciado conversas sobre gastos fúteis que equivaliam a anos de seu salário. Vinhos de R$ 5.000, bolsas que custavam o equivalente a 6 meses de trabalho seu, viagens de fim de semana que consumiam mais dinheiro do que ela via em um ano inteiro. Mas o que mais a machucava não eram os valores astronômicos gastos em futilidades. Era a forma como essas pessoas falavam sobre os de baixo, como se fossem uma espécie diferente de seres humanos, incapazes de aspirações ou sentimentos profundos. Então você fala francês? A voz de Ricardo Montenegro corta o silêncio da sala como uma lâmina. Maria congela, ainda agachada limpando o líquido derramado. Seu coração dispara. Em 3 anos trabalhando neste escritório, ele nunca havia direcionado mais de 10 palavras seguidas para ela. Desculpe, senhor. E ela responde, fingindo não entender. Ricardo se levanta da cadeira de couro, caminhando lentamente em direção a Maria, com um sorriso cruel nos lábios. É o tipo de sorriso que ela já viu antes. O sorriso de quem está prestes a se divertir às custas de alguém mais vulnerável. Eu escutei você falando francês. Ou acha que sou surdo? Maria termina de limpar o chão e se levanta, evitando o olhar penetrante do empresário. Não sei do que o senhor está falando. Ah, não sabe? Ricardo cruza os braços, claramente se deliciando com a situação. Sabe o que é? Vou fazer um teste. Se você realmente fala francês, quero ver. Vamos, fala francês aí pra mim. O tom é de pura provocação. Maria conhece esse jogo. Já havia presenciado Ricardo fazendo algo similar com outros funcionários, perguntando sobre suas vidas pessoais não por interesse genuíno, mas para encontrar algo que pudesse usar para humilhá-los depois. Semanas antes, ela havia visto ele questionar João, o segurança noturno, sobre sua formação em direito. Quando João mencionou orgulhosamente seu diploma, Ricardo havia rido. Advogado que trabalha de segurança? Que piada. Deve ter se formado em alguma faculdade de 5ª categoria. Senhor Montenegro, eu realmente preciso terminar a limpeza. Maria tenta escapar da situação. Não. Agora fiquei curioso. Uma faxineira que fala francês? Isso eu tenho que ver. Ele pega o telefone e disca um número. Marina, cancela minha reunião das 8 horas. Surgiu algo interessante aqui. Maria sente o suor frio descendo pelas costas. Ela sabe que qualquer coisa que disser agora será usada contra ela. Se admitir que fala francês, Ricardo encontrará uma forma de tornar isso motivo de chacota. Se negar, ele ficará ainda mais insistente. Por favor, senhor,
Eu tenho outros escritórios para limpar. Ela tenta novamente. Os outros escritórios podem esperar. Eu quero ver essa performance. Ricardo se senta na beira da mesa, cruzando as pernas com um ar de superioridade absoluta. Vamos, me impressiona. Conta aí em francês como é ser faxineira em um edifício empresarial. A maldade na voz dele é palpável. Maria percebe que não há saída. Qualquer tentativa de recuar só fará com que ele intensifique a perseguição. Ela conhece homens como Ricardo. Eles não desistem até conseguirem o que querem, especialmente quando isso envolve diminuir alguém que consideram inferior. Maria respira fundo. Por um momento, pensa em Camila estudando francês em casa, nos sacrifícios que tem feito, nos sonhos que ambas carregam. Uma força estranha surge dentro dela. Não exatamente coragem, mas uma espécie de dignidade ferida que se recusa a continuar sendo pisoteada. Le travail dignifie l'homme, Monsieur Montenegro. Peu importe ce que nous faisons, si nous le faisons avec honneur. As palavras fluem naturalmente, com um sotaque impecável que deixa Ricardo momentaneamente desconcertado. Maria havia dito: o trabalho dignifica o homem, Senhor Montenegro. Não importa o que fazemos, se fazemos com honra. Ricardo pisca algumas vezes, claramente não esperando por uma resposta tão fluente. Mas sua surpresa dura apenas alguns segundos, antes de ser substituída por uma risada alta e debochada. Nossa, nossa. Temos uma intelectual aqui. Ele bate palmas sarcasticamente. E onde foi que você aprendeu francês? Na Universidade de YouTube? A provocação de Ricardo ecoa pela sala, mas algo mudou na atmosfera. Maria não baixa mais os olhos. Pela primeira vez em 3 anos, ela o encara diretamente, e Ricardo percebe algo diferente naquele olhar. Uma profundidade que o incomoda. Aprendi na Aliança Francesa, Sr. Montenegro. Tenho o certificado Delphi B2. A resposta seca de Maria faz o sorriso de Ricardo vacilar por um instante. Delphi B2 não é um nível básico, representa fluência intermediária avançada, algo que requer anos de estudo dedicado. Claro, ele retruca, tentando recuperar o controle da situação. E o que uma pessoa... Como você estava fazendo na Aliança Francesa? Eu era professora de línguas, senhor. Francês e inglês. Lecionei por 15 anos antes de... Maria para abruptamente. Algumas memórias são pesadas demais para serem compartilhadas com quem não as merece. Antes de quê? Vamos, agora estou realmente curioso. Mas Maria não responde. Ela se volta para o carrinho de limpeza e continua organizando os produtos, como se a conversa tivesse acabado. Ricardo, no entanto, está longe de satisfeito. Em revelação de que sua faxineira é uma ex-professora com formação em línguas estrangeiras, o incomoda de uma forma que ele não consegue definir. Durante os dias seguintes, Ricardo não consegue tirar a conversa da cabeça. Ele começa a observar Maria com mais atenção, notando detalhes que antes passavam despercebidos. A postura ereta mesmo durante as tarefas mais humildes. A forma cuidadosa como ela trata os objetos caros no escritório. O jeito como organiza metodicamente seu material de trabalho. Marina, ele chama sua secretária na quinta-feira seguinte. Consegue o histórico da funcionária da limpeza? A tal da Maria. Senhor? E Marina parece confusa. Algum problema com o serviço dela? Não, só curiosidade. Quando o relatório chega à sua mesa, Ricardo fica genuinamente surpreso. Maria Helena Rodrigues, 47 anos, formada em letras pela UFMG, pós-graduada em linguística aplicada, 15 anos de experiência docente em colégios particulares de prestígio. Parou de dar aulas em 2019 após a morte do marido por complicações de um câncer que devastou as finanças familiares. Por que diabos uma pessoa com esse currículo está trabalhando como faxineira? Ele murmura para si mesmo. A resposta vem na última página do relatório. Dívidas médicas de R$180 mil. Nome no SPC, idade considerada avançada pelo mercado educacional.
necessidade de renda imediata para sustentar filha em idade universitária. Ricardo se recosta na cadeira, processando a informação. Ele sempre acreditou que pessoas pobres eram pobres por preguiça ou incompetência. A ideia de que alguém altamente qualificado pudesse ser forçado a trabalhos braçais por circunstâncias fora de controle abala suas convicções fundamentais. Na manhã seguinte, ele decide testar Maria novamente. Bom dia. Professora, ele diz com ironia quando ela entra para limpar. Maria para e o olha friamente. Bom dia, senhor Montenegro. Então me conta aí, por que uma ex-professora está limpando meu escritório? Não conseguiu manter os empregos? Maria continua seu trabalho sem responder, mas Ricardo percebe a tensão em seus ombros. Imagino que deve ser frustrante ter estudado tanto para acabar aqui. O trabalho honesto nunca é frustrante, senhor Montenegro. Maria responde finalmente. Frustrante é julgar as pessoas sem conhecer suas histórias. Touché. Ricardo ri, mas é um riso sem alegria. E qual é sua história então? Vamos, me ilumina. Maria para de limpar e se vira para ele completamente. Seus olhos brilham com uma intensidade que faz Ricardo se sentir, pela primeira vez, como se estivesse sendo avaliado. Minha história é que quando meu marido ficou doente, eu escolhi cuidar dele, em vez de continuar trabalhando. Quando ele morreu, eu herdei as dívidas médicas. Quando tentei voltar a dar aulas, descobri que o mercado considera mulheres da minha idade obsoletas. Minha história é que tenho uma filha brilhante que conseguiu uma bolsa para estudar na Sorbonne. E eu vou fazer qualquer trabalho necessário para que ela realize esse sonho. Cada palavra é pronunciada com uma dignidade que faz Ricardo se sentir pequeno. Sorbonne? E ele repete genuinamente impressionado. Literatura francesa. Bolsa parcial. Preciso de 40 mil reais para cobrir as despesas que a bolsa não inclui. De repente, Ricardo compreende tudo. As horas extras que Maria faz, a forma como ela trabalha com uma determinação quase feroz, o francês que ela pratica enquanto limpa. Não é apenas um trabalho para ela, é uma missão. 40 mil reais, Ricardo repete, tamboreando os dedos na mesa de mogno. É uma quantia que ele gasta em 3 meses de vinhos premium. Para Maria, representa anos de trabalho árduo. Algo estranho acontece nos dias seguintes. Ricardo se pega prestando atenção nas conversas que tem com seus colegas empresários, especialmente quando o assunto é funcionários e classes inferiores. Na segunda-feira, durante um almoço de negócios, no restaurante panorâmico do 35º andar, ele escuta Rodrigo Vasconcelos, dono de uma rede de hotéis, falando sobre suas camareiras. Gente burra. Sabe como é? Não conseguem nem falar direito o português, imagina entender instruções complexas. Por isso pago pouco, é o que merecem. Na quarta-feira, Patrícia Mendonça, herdeira de um império têxtil, comenta durante um evento beneficente, ironia não intencional. O problema dessa gente pobre é falta de educação mesmo. Se estudassem em vez de ter filhos aos montes, não estariam nessa situação. Na sexta-feira, durante uma reunião do consórcio empresarial, Fernando Castelo Branco, magnata do agronegócios, solta sua pérola. Funcionário que estudou demais é problema. Fica com mania de grandeza, não aceita sua posição. Prefiro os que sabem qual é o lugar deles. Ricardo sempre concordou com esses comentários, até mesmo os fazia. Mas agora, conhecendo a história de Maria, cada palavra soa como um soco no estômago. Ele começa a se questionar. Quantos outros funcionários simples carregam histórias complexas? Quantos talentos desperdiçados passam despercebidos porque a sociedade os rotulou como inferiores? Quinta-feira, 5h45 da manhã. Ricardo chega mais cedo ao escritório propositalmente. Quer observar Maria trabalhando sem que ela saiba. Ele se esconde atrás da porta entreaberta da sala de reuniões e a observa no corredor. Maria limpa cada superfície com cuidado meticuloso, mas não é isso que chama a atenção de Ricardo. É o que ela faz entre uma tarefa e outra. Pega o celular e assiste a videoaulas de francês, repetindo frases em voz baixa.
Ela não está apenas matando tempo, está estudando ativamente, aproveitando cada minuto livre para se aperfeiçoar. Em determinado momento, Maria para diante de um quadro na parede, uma reprodução de A Liberdade Guiando o Povo, de Delacroix. Ela observa a imagem por alguns segundos e sussurra: La liberté guide le peuple vers un avenir meilleur. Comme l'éducation guide nos enfants. Ricardo entende: a liberdade guia o povo para um futuro melhor. Como a educação guia nossos filhos. Naquele momento, ele percebe que Maria não é apenas uma faxineira que fala francês. Ela é uma educadora que nunca parou de educar a si mesma e a filha. Suas circunstâncias mudaram, mas sua essência permaneceu intacta. Ricardo sente uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez na vida adulta, ele se sente envergonhado de si mesmo. Na semana seguinte, ele decide fazer uma investigação mais profunda. Usando seus contatos, descobre mais detalhes sobre a vida de Maria. O marido, José Rodrigues, havia sido gerente de uma metalúrgica até descobrir um câncer agressivo aos 51 anos. O tratamento durou 2 anos e consumiu todas as economias da família, além de forçar empréstimos que se tornaram impagáveis após sua morte. Maria tentou voltar ao mercado educacional em 2020, mas a pandemia havia fechado muitas escolas particulares. Quando finalmente conseguiu algumas entrevistas em 2021, sempre esbarrava no mesmo obstáculo. Procuramos alguém mais jovem. Preferimos professores nativos digitais. Você não tem experiência com as novas metodologias. A verdade brutal é que Maria não conseguiu emprego como professora não por incompetência, mas por preconceito etário sistemático. Mulheres acima dos 45 anos são constantemente descartadas pelo mercado de trabalho, independentemente de sua qualificação. Ricardo descobre ainda que Maria havia tentado abrir aulas particulares, mas sem dinheiro para marketing digital e competindo com centenas de jovens professores, oferecendo preços baixos online. Não conseguiu atrair alunos suficientes. Ela foi empurrada para a invisibilidade social. Ricardo conclui, não por escolha ou incapacidade, mas por um sistema que descarta pessoas como produtos vencidos. A descoberta sobre a realidade de Maria transforma algo fundamental na percepção de Ricardo sobre o mundo. Durante semanas, ele fica assombrado pela hipocrisia de sua própria classe social, incluindo ele mesmo. Em uma reunião do consórcio empresarial, na última sexta-feira de outubro, Ricardo ouve os mesmos comentários de sempre sobre funcionários, mas desta vez não consegue ficar calado. Fernando, você estava dizendo que funcionários que estudaram demais são problemáticos? O Ricardo interpela Castelo Branco durante uma pausa para café. Exato! Ficam com mania de grandeza, questionam ordens. É melhor manter gente simples que conhece seu lugar. E se eu te dissesse que a faxineira do meu prédio é uma ex-professora formada em letras, fluente em francês e inglês? Fernando Rialto. Ricardo, você está ficando sentimental. Faxineira que fala francês. Deve ter decorado algumas frases na internet. Não, Fernando. Ela tem certificado Delphi B2. Lecionou 15 anos em colégios de prestígio. A filha dela conseguiu bolsa para estudar na Sorbonne. O riso de Fernando morre lentamente. Como assim? Como assim o quê? Como assim uma pessoa altamente qualificada pode estar fazendo trabalho braçal porque nosso sistema econômico não oferece alternativas para quem passou por crises pessoais? Um silêncio desconfortável se instala no grupo. Rodrigo Vasconcelos quebra o silêncio. Ricardo, onde você quer chegar com isso? Quero chegar ao fato de que talvez nossa visão sobre gente simples esteja completamente errada. Quantos talentos desperdiçamos por puro preconceito? Olha, Ricardo, Patrícia Mendonça intervém com seu tom condescendente habitual. Se essa mulher é tão qualificada assim, por que não está dando aulas? O mercado premia competência. O mercado premia juventude, Patrícia. E conexões. E sorte.
Quando foi a última vez que você viu uma escola contratando uma professora de 47 anos em vez de uma de 25? A conversa fica tensa. Ricardo percebe que seus colegas estão desconfortáveis com o rumo da discussão. Questionar a meritocracia absoluta abala as fundações de como eles justificam sua própria riqueza e o tratamento que dispensam aos funcionários. Ricardo, você está passando por algum momento sensível? Fernando pergunta com falsa preocupação. Essa defesa exagerada de funcionário não é normal em você. Normal para vocês é tratar pessoas como descartáveis, né? A resposta cortante de Ricardo cria um mal-estar palpável. Ele percebe que cruzou uma linha invisível e que seus colegas agora o veem como traidor da classe. De volta ao escritório, Ricardo está inquieto. Ele sabe que R$ 40.000 é uma quantia ridícula para ele. Gastou mais que isso renovando a adega particular no mês passado. Poderia facilmente ajudar Maria, mas algo o paralisa. Não é egoísmo ou falta de empatia. É medo de que esse gesto force uma reavaliação completa de toda a sua vida. Se ele reconhecer que Maria merece ajuda, terá que reconhecer que o sistema que o privilegiou é injusto. E se o sistema é injusto, qual é sua responsabilidade moral em relação a isso? Ricardo passa o fim de semana atormentado. Visita sua mansão de 2.000 metros quadrados. Observa os 15 carros na garagem. Caminha pela adega climatizada com vinhos que custam mais que o salário anual de Maria. Pela primeira vez, tudo isso lhe parece obsceno. Segunda-feira, 6 da manhã. Ricardo está no escritório quando Maria chega. Ela parece mais cansada que o usual, com olheiras profundas. Maria, ele a chama antes que ela comece a trabalhar. Sim, senhor Montenegro. Quanto tempo você tem para conseguir o dinheiro para sua filha? Maria o olha surpresa. 6 semanas, senhor. Por quê? Ricardo não responde imediatamente. Ele está medindo as palavras, porque sabe que o que disser a seguir mudará tudo entre eles. E se não conseguir? Ela perderá a bolsa. Maria engole seco. É uma oportunidade única. Se perder agora, dificilmente conseguirá outra. Ricardo se levanta e caminha até a janela panorâmica. Lá embaixo, a cidade fervilha com milhões de pessoas lutando por oportunidades. A maioria condenada ao fracasso por circunstâncias além de seu controle. Maria, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Se você pudesse dar aulas novamente, faria. Os olhos de Maria se iluminam por um instante antes da realidade os escurecer novamente. Senhor Montenegro, eu daria qualquer coisa para voltar a ensinar. É minha paixão, minha vocação, mas o mercado não quer pessoas da minha idade. E se o mercado estivesse errado? Maria o olha confusa, não entendendo aonde ele quer chegar. Ricardo respira fundo. Está prestes a tomar uma decisão que mudará a vida de ambos para sempre. Maria, quero fazer uma proposta para você. As palavras de Ricardo ecoam no escritório silencioso. Maria para de organizar os produtos de limpeza e o olha com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Em seus anos como faxineira, aprendeu que quando patrões fazem propostas, raramente são benéficas para o funcionário. Que tipo de proposta, senhor Montenegro? Ricardo caminha até sua mesa e pega uma pasta. Primeiro, preciso te contar algumas coisas que descobri sobre você. E sobre mim mesmo. Maria franze o senho, não gostando do tom misterioso da conversa. Descobri que você não está trabalhando como faxineira por incompetência ou falta de qualificação. Você está aqui porque nosso sistema econômico é brutal, com pessoas que passam por crises pessoais. Descobri que enquanto você limpa meu escritório, está simultaneamente estudando para ajudar sua filha a realizar um sonho que você nunca pode realizar. Ricardo faz uma pausa, observando a reação de Maria, e descobri que eu sou parte do problema. Por 20 anos, tratei funcionários como você como se fossem menos inteligentes, menos capazes, menos merecedores de respeito, simplesmente porque fazem trabalhos manuais. Maria permanece em silêncio, mas sua postura se endireita ligeiramente.
Então aqui está a minha proposta. Quero que você pare de trabalhar como faxineira. O coração de Maria dispara. Está sendo demitida? Justamente agora, quando mais precisa do dinheiro. Senhor, se eu fiz algo errado... Não, Maria. Você vai parar de trabalhar como faxineira porque vou te contratar como professora particular. Minha empresa tem filiais internacionais e nossos executivos precisam de aulas de francês e inglês. O salário inicial seria R$ 15.000 mensais, mais benefícios. Maria pisca várias vezes, certa de ter ouvido errado. 15 mil? Por mês, e a mais. Ricardo abre a pasta e retira alguns documentos. Preparei um contrato de 2 anos, com a possibilidade de renovação. Isso significa que até o fim do primeiro ano, você terá mais que suficiente para custear os estudos da Camila. Maria se senta pesadamente na cadeira mais próxima. Suas mãos tremem ligeiramente. Senhor Montenegro, eu não entendo. Por que faria isso? Ricardo se senta na frente dela, abandonando sua postura empresarial habitual. Porque você me ensinou algo fundamental, Maria. Me ensinou que competência e circunstâncias são coisas diferentes. Me ensinou que dignidade não tem relação com função profissional. Me ensinou que eu estava desperdiçando talentos por puro preconceito. Lágrimas começam a formar nos olhos de Maria. Mas... e os outros empresários? Eles vão aceitar uma ex-faxineira como professora? Eles vão aceitar uma professora formada pela UFMG, pós-graduada em Linguística, com 15 anos de experiência e certificações internacionais. Sua profissão atual é irrelevante para suas qualificações acadêmicas. Maria cobre o rosto com as mãos. 3 anos de humilhações, de trabalhar 16 horas por dia, de ver sua filha estudando sozinha porque ela não tinha tempo para ajudar, de contar moedas no pote de vidro. Tudo isso pode estar chegando ao fim. Tem uma condição, Ricardo acrescenta. Maria levanta o rosto, enxugando as lágrimas. Sabia que era bom demais para ser verdade. Quero que você me ajude a criar um programa de requalificação profissional para funcionários terceirizados do edifício. Quantas outras pessoas como você estão desperdiçando talentos por falta de oportunidades? Senhor Montenegro, Ricardo. Pode me chamar de Ricardo. Somos colegas agora. Maria se levanta lentamente, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Mas Ricardo a surpreende com um abraço respeitoso. Obrigada. Ela sussurra. Obrigada por me ver. Obrigado por me ensinar a enxergar, ele responde. Naquele momento, Dona Conceição aparece na porta do escritório, trazendo café para Ricardo como fazia todas as manhãs. Ela para abruptamente ao ver a cena. Maria e o temido Montenegro abraçados, ambos com lágrimas nos olhos. Desculpem, eu não sabia que tinha gente aqui. Ela balbucia. Conceição. Maria se vira para a amiga, o rosto radiante. Você pode ser a primeira a saber. Não vou mais ser faxineira. Conceição arregala os olhos, temendo o pior. Você foi demitida? Por causa dos cortes de orçamento? Não. Ricardo intervém com um sorriso genuíno, o primeiro que Conceição já viu no rosto dele. Maria foi promovida. Ela vai ser nossa nova coordenadora de idiomas. Conceição fica boquiaberta. Em 15 anos trabalhando naquele prédio, jamais havia visto algo assim acontecer. E tem mais, Maria acrescenta, mal conseguindo conter a emoção. Vamos criar um programa para ajudar outros funcionários a se requalificarem. Ninguém mais vai ficar invisível aqui. A notícia se espalha pelo prédio como fogo. Alguns funcionários reagem com alegria genuína, outros com ceticismo. Mas a reação que mais impacta Ricardo vem de seus colegas empresários. Fernando Castelo Branco liga na tarde do mesmo dia. Ricardo, soube que você contratou a faxineira como professora. Não acha que está mandando a mensagem errada para os outros funcionários? Que mensagem, Fernando? Que competência é reconhecida independente da função atual? A mensagem de que podem aspirar a cargos acima de sua condição. E qual é o problema disso? Fernando faz uma pausa longa. Ricardo, você mudou. E não tenho certeza se essa mudança é positiva para os negócios. Mas Ricardo não se importa mais com a opinião de Fernando
ou dos outros. Pela primeira vez em anos, sente que está fazendo algo realmente importante. 6 meses depois, o 25º andar do edifício Torre Azul estava irreconhecível. O que antes era apenas o escritório da Corporação Montenegro havia se transformado no Centro de Desenvolvimento Humano Montenegro. Um espaço dedicado não apenas aos negócios da empresa, mas também à requalificação profissional de funcionários terceirizados. Maria caminha pelos corredores, vestindo um elegante blazer azul marinho, carregando uma pasta de couro e cumprimentando calorosamente os alunos de sua turma avançada de francês para executivos. Sua transformação externa é impressionante, mas é a transformação interna que mais chama a atenção. Ela irradiava uma confiança serena que vem de quem recuperou seu propósito de vida. Bonjour, Monsieur Peterson. Ela cumprimenta em francês o diretor da filial canadense da Montenegro Corp, que estava no Brasil para uma reunião estratégica. Bonjour, professeur Maria. Comment allez-vous? Ele responde com entusiasmo. Suas aulas transformaram completamente minha capacidade de negociar com nossos parceiros franceses. Ontem fechei um contrato de 2 milhões de euros diretamente em francês. Maria sorri, lembrando-se de como apenas meses antes limpava essa mesma sala onde agora ensina. A ironia não passa despercebida, mas não há amargura em suas reflexões. Apenas gratidão pelo caminho percorrido. Professora Maria. E uma voz familiar a chama do final do corredor. É João, o ex-segurança noturno que agora estudava direito empresarial através do programa de requalificação que ela ajudou a criar. Passei no exame da OAB? Queria que a senhora fosse a primeira a saber. João, que maravilha. Maria o abraça com genuíno carinho. E o Ricardo já sabe? Ainda não. Queria contar para vocês dois juntos. Afinal, sem esse programa, eu ainda estaria rondando corredores à noite, sonhando com impossíveis. No final do corredor, Ricardo observa a cena de sua sala. Em 6 meses, o programa havia transformado a vida de 15 funcionários terceirizados. Além de João, que se tornara consultor jurídico júnior da empresa, havia também Carmen, ex-copeira que se revelou ter formação em contabilidade e agora gerenciava as finanças do programa. Roberto, ex-motorista que usou sua experiência em logística para otimizar as operações da empresa. Sandra, ex-telefonista que se tornou coordenadora de recursos humanos após completar uma especialização custeada pela empresa. Mas a transformação mais importante havia acontecido na própria Maria. 3 semanas antes, ela havia recebido um telefonema que mudara tudo. Maman, j'ai une grande nouvelle. Era Camila, ligando diretamente de Paris, onde estava há 4 meses, estudando literatura francesa na Sorbonne, com todas as despesas cobertas pelo novo salário da mãe. O que foi, minha filha? E Maria havia perguntado, o coração acelerado. Consegui um estágio no Museu do Louvre. E eles querem que eu ajude a traduzir materiais educativos para o português. Vou ganhar um salário que cobre todas minhas despesas. Maria havia chorado no telefone, não apenas pela conquista da filha, mas pela realização de que havia quebrado o ciclo de limitações financeiras que assombrava sua família há gerações. Agora, observando João comemorar sua aprovação na OAB, Maria reflete sobre como uma simples frase em francês sussurrada durante o trabalho havia mudado tantas vidas. Professora, a voz de Ricardo a tira de seus pensamentos. Oi, Ricardo. Estava lembrando de como tudo começou, com você falando francês enquanto limpava meu escritório. Ele sorri. Tenho uma surpresa para você. Ricardo entrega um envelope elegante para Maria. Dentro, há um convite impresso em papel de algodão. A Aliança Francesa de Belo Horizonte tem a honra de convidar a professora Maria Helena Rodrigues para ministrar a palestra de abertura do Congresso Internacional de Ensino de Línguas Estrangeiras. Tema: Educação Transformadora. Como a valorização de talentos ocultos pode revolucionar organizações.
Maria leu o convite 2 vezes antes de conseguir falar. Ricardo, isso é real? Completamente real. Sua história inspirou não apenas nossa empresa, mas está inspirando o movimento de responsabilidade social corporativa em todo o estado. 15 empresas já procuraram consultoria para implementar programas similares ao nosso. Naquele momento, Dona Conceição aparece no corredor empurrando um carrinho, não mais de limpeza, mas de materiais didáticos. Ela havia se tornado assistente administrativa do Centro de Desenvolvimento Humano depois de descobrir seu talento para organização e atendimento. Maria, Ricardo, vocês precisam ver isso, ela exclama animada, mostrando uma revista empresarial. Na capa, uma foto de Maria ensinando francês, com a manchete: a Revolução Silenciosa, como uma ex-faxineira está transformando o mundo corporativo. Meu Deus! Maria sussurra, nunca imaginei que seria capa de revista. Ricardo completa, não. Nunca imaginei que minha dor se transformaria em propósito para tantas pessoas. Ricardo se emociona com a resposta. Nos últimos meses, havia descoberto que ajudar pessoas a realizarem seu potencial era infinitamente mais gratificante que apenas acumular riqueza. Maria, tenho mais uma surpresa, ele diz, retirando outro documento da pasta. A França ofereceu uma bolsa integral para você fazer um mestrado em Pedagogia Internacional na Universidade de Lyon. Seria um programa de 2 anos, com todas as despesas cobertas, incluindo moradia para você e Camila. Maria se senta na cadeira mais próxima, overwhelmed pela magnitude da oportunidade. Mas, e o programa aqui? E os alunos? O programa estará esperando você voltar. E imagine o que aprenderá lá para implementar aqui. Lágrimas correm pelo rosto de Maria. Em menos de 1 ano, havia passado de faxineira desesperançada para professora respeitada, de mãe preocupada com o futuro da filha para profissional reconhecida internacionalmente. Ricardo, ela diz finalmente, lembra da primeira vez que falei francês no seu escritório? Como poderia esquecer? Eu disse que o trabalho dignifica o homem. Não importa o que fazemos, se fazemos com honra. Lembro perfeitamente. Hoje eu diria algo diferente. O quê? Maria se levanta, caminha até a janela panorâmica e observa a cidade lá embaixo. Milhões de pessoas lutando, sonhando, sobrevivendo. Ce n'est pas le travail qui nous définit, mais la façon dont nous transformons nos épreuves en opportunités pour les autres. Ricardo sorri, pedindo a tradução. Não é o trabalho que nos define, mas a forma como transformamos nossas provações em oportunidades para outros. Naquele momento, ambos compreendem que a história que começou com humilhação e preconceito havia se transformado em algo muito maior. Um movimento de reconhecimento do potencial humano que transcende classes sociais, idades e circunstâncias. Do lado de fora da janela, o sol se põe sobre Belo Horizonte, pintando o céu com tons dourados. É o fim de mais um dia, mas o começo de inúmeras possibilidades para pessoas que até pouco tempo atrás eram invisíveis. Maria pega o telefone e disca para Camila em Paris. Alô, mamã? Camila, minha filha, tenho uma notícia incrível para te contar. E enquanto Maria compartilha as novidades com a filha em francês fluente, Ricardo observa pela janela e pensa em quantas outras Marias existem pelo mundo, esperando apenas que alguém tenha a sabedoria de enxergar além das aparências. A história que começou com a frase cruel, então fala francês aí, havia se transformado na mais bela lição que Ricardo já aprendera. Que o verdadeiro poder não está em humilhar os outros, mas em elevar quem está ao nosso redor. E Maria finalmente havia encontrado o que sempre buscou, a oportunidade de usar seus dons para transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de incontáveis pessoas que, como ela, só precisavam de uma chance para brilhar. O Centro de Desenvolvimento Humano Montenegro tornou-se modelo para empresas em todo o país.
A história de Maria foi contada em livros, documentários e palestras internacionais. Mas para ela, a maior vitória não estava nos prêmios ou no reconhecimento público. Estava no fato de que, todas as manhãs, ao acordar, ela sabia que seu trabalho tinha propósito: transformar vidas, quebrar preconceitos e provar que o potencial humano não conhece limites quando encontra oportunidade genuína.